Ele parou de me ligar 3 anos atrás. E eu ainda me lembro daquela última ligação. Não era uma briga. Não era um adeus. Era só um silêncio. Que foi crescendo. Até virar um abismo. Isso não é só uma história sobre um pai e um filho. É uma história sobre como a gente perde o que mais importa. Não de uma vez. Não por um erro grande. Mas por 1000 pequenos momentos. Onde a gente escolhe outra coisa. No lugar do que realmente tem valor. Você acha que isso não pode acontecer com você? Que sua família sempre vai estar por perto? Que ainda tem tempo? Mas é exatamente assim que começa. Sem barulho. Sem aviso. Como a maré que vai recuando devagar. Você nem percebe quando acontece. E aí um dia você olha ao redor. E a margem já está longe. Hoje eu vou te contar a história do Marcos. Uma pessoa comum. Igual a você. Igual a mim. Porque essa história pode mudar algo na sua vida. Se você deixar ela fazer isso. Se você parar por um momento. E ouvir. Não com os ouvidos. Mas com o coração. Marcos tinha 42 anos. Engenheiro numa construtora. 20 anos na mesma empresa. Um homem que construiu tudo sozinho. Pelo menos era o que ele pensava. Casado com a Ana há 16 anos. 2 filhos. Pedro, de 14. E a pequena Isabela, de 8. Uma casa bonita num bairro tranquilo. Carro novo na garagem. Conta no banco sempre positiva. Do lado de fora. Tudo certo. Tudo no lugar. Mas eu conheci o Marcos numa sexta-feira à noite. Ele entrou na igreja quase no escuro. Depois que todo mundo tinha ido embora. Sentou no último banco. E ficou olhando para o altar. Sem rezar. Sem chorar. Só olhando. Como alguém que perdeu o mapa. E não sabe mais por onde voltar. Eu me aproximei devagar. E perguntei se ele estava bem. Ele demorou um tempo para responder. E quando respondeu, disse apenas isso. Padre. Meu filho parou de me ligar. Mas para entender o que aconteceu com o Marcos, a gente precisa voltar um pouco. Porque essa história não começou no dia que o Pedro parou de ligar. Ela começou muito antes. Em momentos que pareciam pequenos demais para importar. O primeiro sinal veio da Ana. Faz uns 3 anos. Numa noite de domingo. Os dois estavam jantando. Os filhos já tinham ido dormir. E a Ana olhou para ele e disse: Marcos, você está aqui. Mas parece que está em outro lugar. Ele sorriu. Deu uma desculpa. Falou que estava cansado do trabalho. Que a semana tinha sido pesada. Que ia melhorar. E ela aceitou. Porque ela sempre aceitava. Porque ela ainda acreditava. Mas alguma coisa naquele momento ficou no ar. Uma pergunta sem resposta. Que foi crescendo em silêncio. O segundo sinal veio do Pedro. O filho mais velho. Numa tarde de sábado. O menino estava no quintal com uma bola. Chutando sozinho contra o muro. E chamou o pai. Pai. Joga comigo. Marcos estava com o celular na mão. Respondendo o e-mail do trabalho. Num sábado à tarde. E disse: Agora não, filho. Depois a gente joga. O Pedro ficou olhando para ele por um segundo. Só um segundo. E voltou a chutar a bola sozinho. Sem reclamar. Sem insistir. Aquele silêncio do menino deveria ter partido o coração do Marcos. Mas ele estava olhando para a tela. E não viu.
O terceiro sinal foi diferente. Foi direto. Foi numa reunião de pais na escola. A professora do Pedro chamou Marcos de lado e disse com cuidado: Senhor Marcos, seu filho escreveu uma redação essa semana. O tema era sobre a pessoa que ele mais admira. E ele não escreveu sobre o senhor. Marcos ficou quieto. A professora continuou. Ele escreveu sobre o avô. Sobre como o avô sempre tem tempo para ele. Sobre como o avô ouve o que ele fala. Marcos saiu daquela reunião com o papel na mão e ficou sentado no carro por 20 minutos, sem conseguir arrancar. Aquilo doeu, mas não o suficiente para mudar. Ainda não. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Veio numa noite de dezembro. Pedro tinha 15 anos. Estava passando por aquela fase difícil. Aquela fase que todo adolescente passa. Onde o mundo parece grande demais. E a cabeça parece pequena demais para entender tudo. Ele tentou conversar com o pai. Bateu na porta do escritório. Pai, posso falar com você? Marcos estava numa videoconferência. Fez um gesto com a mão. Espera. Espera. A reunião durou mais 1 hora. Quando terminou, Pedro já estava dormindo. Ou pelo menos fingindo dormir. Marcos não foi verificar. Na manhã seguinte, Pedro estava diferente. Mais fechado. Mais distante. Marcos não perguntou o que tinha acontecido. Achou que era a fase. Achou que ia passar. E foi trabalhar. Passaram-se semanas. Meses. Pedro foi crescendo. Mas foi crescendo para dentro. Construindo um mundo onde o pai não tinha entrada. Não por raiva, mas por aprendizado. Ele aprendeu que quando precisava, o pai não estava lá. Então parou de precisar. Pelo menos parou de mostrar que precisava. E isso é a coisa mais triste que um filho pode fazer. Quando Pedro fez 18 anos, entrou na faculdade em outra cidade. Foi embora numa manhã de março. Com 2 malas e um sorriso educado. Abraçou a mãe por longo tempo. Abraçou a irmã. Deu um abraço rápido no pai. E foi. Marcos ficou na calçada, vendo o carro sumir na esquina. E sentiu algo apertar no peito. Mas disse para si mesmo: é normal. Filho cresceu. Está indo construir a vida dele. No primeiro mês, Pedro ligava de vez em quando. Mensagens curtas. Tudo bem por aqui? Passando bem. Marcos respondia quando lembrava. Quando não estava em reunião. Quando não estava ocupado. Que era quase sempre. No segundo mês, as ligações foram espaçando. No terceiro, pararam quase completamente. Marcos percebeu. Mas não ligou primeiro. Achou que o menino estava ocupado. Adaptando a nova vida. Fazendo amigos. Estudando. Contou para si mesmo uma história bonita. Para não ter que encarar a história real. E aí veio o Natal. Pedro voltou para casa. Ficou 3 dias. 3 dias educados. 3 dias de silêncio entre conversas. 3 dias onde pai e filho estavam no mesmo teto, mas em mundos completamente diferentes. No dia que foi embora, Marcos tentou. Filho, a gente precisa conversar. Pedro olhou para ele, com aqueles olhos que Marcos conhecia desde que eram pequenos, e disse: sobre o que, pai? E Marcos não soube responder, porque percebeu que não sabia mais nada sobre o filho. Não sabia o que ele estava sentindo.
Não sabia o que ele estava sonhando. Não sabia quem eram os amigos. Não sabia se ele estava bem de verdade. Percebeu que tinha um filho de 18 anos. Que era um estranho. Depois daquele Natal, o silêncio virou definitivo. Pedro não parou de ligar de vez. Foi parando aos poucos. Uma semana sem ligar. 2 semanas. Um mês. E Marcos foi deixando. Esperando que o filho desse o primeiro passo. Como se fosse uma questão de orgulho. Como se o pai precisasse esperar o filho ligar primeiro. Como se o tempo não estivesse passando. Foi quando a Ana pediu separação. Não foi surpresa. Ela vinha avisando há anos. Com palavras. Com silêncios. Com olhares. Mas Marcos não ouviu. Da mesma forma que não ouviu Pedro. Da mesma forma que não ouviu ninguém. Porque estava ocupado demais construindo uma vida. Para perceber que estava destruindo a mesma vida ao mesmo tempo. A separação foi tranquila. Tranquila demais. E isso foi o que mais doeu. Quando não tem nem briga. É porque o amor já foi há muito tempo. E ficou só o hábito. Marcos saiu de casa numa terça-feira. Com malas. Igual ao filho. Foi para um apartamento pequeno. Num bairro que não conhecia. E ficou sentado na sala vazia. Cercado de caixas. Com aquele silêncio pesado. Que só quem perdeu tudo de uma vez conhece. Foi naquela noite que ele pegou o celular. E olhou para o número do Pedro. Quanto tempo sem falar? Quase um ano. Ele digitou uma mensagem. Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. Ficou uma hora com o celular na mão. Sem conseguir escrever nada. Porque percebeu que não sabia mais como falar com o próprio filho. Que as palavras tinham secado. Junto com o tempo que nunca teve. Foi essa noite que ele veio até a nossa igreja. Sentou no último banco. E ficou olhando para o altar. Quando ele me contou tudo, eu fiquei em silêncio por um momento. E depois disse a ele o que eu vou te dizer agora. Marcos. Deus estava falando com você. Através da Ana. Quando ela disse que você estava presente mais ausente. Através do Pedro. Quando ele chamou para jogar bola. Através da professora. Quando trouxe aquela redação. Através do abraço rápido na calçada. Através de cada Natal frio. Através de cada mensagem sem resposta. Deus usou cada pessoa ao redor de você. Para te chamar de volta. Para te mostrar o que estava acontecendo. E você ouviu. Mas não escutou. Porque existem 2 formas de ouvir. Com os ouvidos. E com o coração. E Marcos estava ouvindo com os ouvidos. E pensando com orgulho. Existe algo na sua vida que você está ignorando? Uma pessoa que está tentando te dizer algo. Um filho que está se afastando. Uma esposa que está ficando em silêncio. Um pai que está esperando o seu contato. Um amigo que parou de aparecer. Às vezes Deus não manda um trovão. Não manda um sinal no céu. Ele manda uma pessoa. Com um olhar. Com uma palavra. Com um silêncio. E espera que você seja sensível o suficiente para perceber algumas coisas na vida. Quando você perde, não voltam mais. Não da mesma forma. O filho volta. Mas a infância dele não volta. O casamento pode ser reconstruído. Mas os anos perdidos não voltam. A confiança pode ser restaurada. Mas leva tempo. Muito mais tempo do que levou para destruir. Marcos hoje está em processo. Ligou para o Pedro. O filho atendeu. A conversa foi curta.
Mas foi honesta. Foi o começo. E começos são sagrados. Mesmo quando chegam tarde. Mesmo quando chegam depois de muito silêncio. Porque enquanto houver vida, ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de ligar. Ainda há tempo de dizer: Filho, me perdoa. Eu não soube estar presente. Mas eu quero aprender. Antes de fechar essa história, eu preciso te perguntar uma coisa. Tem alguém na sua vida que está esperando o seu contato hoje? Um filho? Um pai? Uma mãe? Alguém que você foi deixando para depois? E o depois foi virando nunca. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Antes que o silêncio vire permanente. Antes que o depois vire tarde demais. Porque algumas ligações a gente não pode mais fazer. E o peso disso nenhuma conquista do mundo carrega. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e deixe o seu like.